Para tirar outras dúvidas sobre o TDAH, a gente conversa agora com a psicóloga Leonora Carvalho Assis Gamarano. Ela também é professora da UNEC e vai falar sobre esse transtorno que hoje é tema do Saúde em Dia. Tudo bem, Leonora? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. A gente até já no início do programa falou de algumas características, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais quais são os perfis do TDAH. Sim. Hoje, a estrutura, né, que nos fundamenta na psicologia, existem 3 modelos. Existe o modelo do TDAH que está vinculado só à desatenção, que é mais comum às meninas. Existe o modelo que fala da hiperatividade, da agitação e da desatenção. E existe o modelo que a gente fala só da hiperatividade. E tem alguns, a gente viu, né, na pesquisa, alguns transtornos de aprendizagem que podem estar associados. Quando eles são sintomas do TDAH? Existem vários transtornos de aprendizagem que estão associados. Muitas vezes as pessoas acreditam que o TDAH está focado só nessas características que eu disse anteriormente da agitação e da desatenção. Mas isso é importante para a gente falar, né, porque desatento, hiperativo, todo mundo é um pouquinho, né? Sim. Isso é um critério importante, porque senão fica muito banalizado, né? O que a gente tem que entender é que existem muitos critérios para a gente identificar. Mas voltando a essa questão dos transtornos de aprendizagem, dentro do TDAH a gente vai falar da dislexia, da desortografia, de características que fazem parte, que são realmente distúrbios que fazem parte também do TDAH. E o que seria dislexia e você falou desortografia? São várias, dislexia, desortografia, dislalia, eles são dificuldades que o estudante apresenta. A gente fala do estudante porque a gente identifica através, muitas vezes, da escola, que o estudante apresenta relacionada à leitura, à compreensão da leitura, tá? A matemática, a dificuldade de cálculos, também a escrita, né? A troca de letras, a compreensão dos dados que são colocados na escola. Então, existem dentro ainda do transtorno de déficit de atenção esses distúrbios que podem ou não estar presentes. Nem sempre eles estão associados. Sim, nem sempre. E acho que isso vai ser tudo verificado no diagnóstico, sim, né? Como é feito o diagnóstico do TDAH? Aí é uma questão interessante, né, da gente estar levantando, porque hoje muitas pessoas fazem esse diagnóstico por si mesmo, lendo a internet, buscando dados, as informações que são dadas. Mas para se fazer um diagnóstico de TDAH, a gente precisa de vários profissionais, né? Existe o psicólogo, o psiquiatra, o neurologista, o pedagogo, o fonoaudiólogo. Então, existe uma gama de estudos para serem feitos que, associados, a gente consegue fazer esse diagnóstico. E tem um teste também que todo mundo fala que seria utilizado para ajudar o diagnóstico? Ajudar o diagnóstico. Não existe hoje um teste específico para essa questão, mas existe sim. Por exemplo, na área da psicologia, eles estão hoje fazendo uma pesquisa para desenvolver um teste. Mas na área da psicologia, a gente usa um teste que a gente normalmente encaminha para a escola, para o professor responder em relação ao comportamento daquela criança. Quando a gente fala de tratamento, Leonora, a gente fala também de medicação. Mas o tratamento do TDAH é muito mais do que decidir entre tomar ou não um remédio. É preciso entender a realidade do portador para que ele tenha mais qualidade de vida. Basicamente é o seguinte, a gente tem o córtex frontal, né, a região frontal, principalmente a região chamada pré-frontal, e o sistema límbico. E existem circuitos de neurônios que fazem uma região do cérebro conversar com a outra. Então elas têm funções diferentes. Parece que no TDAH, essa comunicação entre uma região e outra é mal feita. Fazendo uma comparação, né? O córtex pré-frontal, ele fala assim, olha, agora não, espera aí. E o sistema límbico fala, não, eu quero agora. Então esse diálogo está meio atrapalhado e a medicação e o tratamento em si tende a estimular essas conexões cerebrais. A medicação ela é estimulante,
Aí muita gente fica assim, nossa, mas o paciente já é tão hiperativo, vai estimular mais ainda, né? Nós vamos estimular algumas áreas cerebrais, que são as áreas envolvidas com a atenção e também as áreas envolvidas com a modulação de comportamento. Então, nós estamos tentando estimular áreas cerebrais. Às vezes, a pessoa tem uma sensação de inquietude com a medicação. E aí é o efeito lateral que ela pode causar. Mas ela é, assim, um estimulante que vai tentar estimular, então, áreas cerebrais para que elas funcionem plenamente. Estudos também comprovam que pacientes que não fazem o tratamento de forma correta, eles têm uma taxa de insucesso profissional maior. Por um monte de questão que são anteriores à vida profissional, que é todo aquele aprendizado, não só aprendizado formal de escola, mas aprendizado social também, que fica prejudicado na ausência do tratamento farmacológico. Então a gente acabou de ver a entrevista com o Dr. Glauco e ele falou um pouquinho sobre a ação da medicação. Leonora, você acha que é possível fazer tratamento sem medicação? Como eu disse anteriormente, a adaptação do paciente, né? O que a gente tem que identificar é a adaptação do paciente. O TDAH, ele tem vários níveis ou graus, né? A gente fala do leve, do moderado, do grave. Existem algumas pessoas que têm dificuldade de adaptar a medicação e muitas vezes a gente encontra formas dele conseguir lidar com esse transtorno, né, sem essa medicação. Quais as consequências da falta do diagnóstico que muitas vezes acontece e até do diagnóstico errado? Aí essas consequências são graves. São graves por quê? Porque a pessoa vai ficar num sofrimento muito grande, sem entender por que ela é tão desorganizada, por que ela não consegue planejar a rotina dela, por que ela não consegue sentar e ler um livro, por que ela está sempre numa agitação completa e às vezes até uma agitação psíquica, né? Então, quando a gente pensa que esse indivíduo pode ter sofrido uma vida inteira sem ter o diagnóstico... Nossa, é difícil de imaginar. É muito difícil, porque se tem o diagnóstico, a gente vai encontrar alternativas. Muitas vezes, como o TDAH é um assunto que está sendo discutido muito mais na atualidade, existem várias pessoas que já passaram por esse transtorno, ou que passam ainda. Ou que conhecem alguém que tem. Ou que conhecem alguém que tem e que não conseguiram perceber, e aí isso fere uma autoestima, fere esse sentido de se sentir capaz de desenvolver, essa pessoa de se sentir capaz de desenvolver uma forma melhor de estar inserido na profissão, na vida familiar, né? Porque quando você fala, a gente pensa nesse diagnóstico, tem várias características do diagnóstico que às vezes a sociedade, as pessoas não conhecem, né? Por exemplo, o hiperfoco, que são pessoas que estão focando demais numa atividade. Às vezes a mãe fala assim, eu acho que meu filho não tem isso não. Porque quando ele senta na frente do computador, ele fica ali horas. E às vezes isso é uma característica. Para falar sobre essas técnicas, né, as alternativas para canalizar os sintomas, a gente vai conversar com a Noélia no Conexão Saúde. Provavelmente, organizar a rotina deve ser um dos maiores desafios para quem tem TDAH. Ela vai dar uma dica simples e prática que deve ajudar. Olá! Você pode nunca ter ouvido falar sobre déficit de atenção e hiperatividade, mas provavelmente convive com alguém que tem. Eu, por exemplo, tenho TDAH e descobri durante a minha adolescência, depois de perceber muitas dificuldades para estudar. Mas muitas pessoas se identificam com os sintomas, mesmo sem serem diagnosticadas. Se perdem com as contas do mês, com as tarefas, esquecem dos compromissos. Então hoje no Conexão Saúde eu quero falar de uma ferramenta ótima para nos ajudar com a memória e com a organização do nosso dia a dia. Eu tenho no meu celular e super indico. Abre aí a sua loja de aplicativos e procure pelo Color Note. Ele é como um bloco de notas onde você cria textos ou listas. Você pode usar para organizar o seu orçamento do mês, escrever ideias, rascunhos, anotações em geral. Além disso, ele oferece um calendário que você pode usar como agenda, inclusive para criar lembretes das suas atividades. O Color Note é gratuito e está disponível para Android, mas se você tem iPhone, pode baixar o iNote, que oferece o mesmo conteúdo, muito bacana. Todo mundo precisa de um mínimo de organização na rotina. A tecnologia e a ciência nos ajudam muito de fato, especialmente porque hoje em dia vivemos um mundo competitivo e constantemente somos cobrados pelo nosso sucesso profissional.
decidir a carreira, garantir uma vaga na faculdade, estabilidade financeira e outras conquistas podem ser ainda mais difíceis para quem tem TDAH ou outros transtornos. Milhares de pessoas estão pagando caro para atender essas expectativas, consumindo medicamentos psicoativos em excesso, como a Ritalina, por exemplo. Em março deste ano, a Netflix lançou o documentário Take Your Pills, em português, Tome Suas Pílulas, que fala sobre o uso indiscriminado e efeitos colaterais dessas substâncias. Estima-se que a indústria farmacêutica nos Estados Unidos tem um lucro anual de mais de 13 bilhões de dólares. Uma frase utilizada no longa-metragem que nos faz refletir um pouco sobre esse contexto é: todo ser humano agora tem que se ver como capital humano. Você concorda? Então assiste lá. Espero que tenham gostado das minhas sugestões. Não se esqueçam de acompanhar nossas redes sociais e de entrar em contato com a gente. Um abraço e até a próxima! Então, Eleonora, a gente viu ali um aplicativo, né, para organizar a rotina. Realmente é complicado para o TDAH organizar e planejar o dia a dia, ou para o adulto principalmente, né? O adulto, ele tem mais funções, mais responsabilidades. A vida adulta gera isso pra gente, né? Uma maior responsabilidade. Eu acredito que existam várias possibilidades disso. Organizar a rotina para um indivíduo adulto com TDAH é muito difícil. A gente fala até de um termo que é o adiamento crônico. Ele fica sempre adiando as funções, como se fosse acontecer alguma coisa mágica. Procrastinando. Sim. E que eu vou adiando. Eu tenho uma responsabilidade, mas eu vou adiando. Chega um momento que já não há mais tempo hábil, mas eu tenho a sensação que vai existir uma coisa mágica que meu tempo vai continuar hábil. E você comentou lá no meio da nossa conversa sobre o hiperfoco, né? O TDAH também eu já li que tem algumas vantagens. E quando ele está determinado a fazer uma coisa, focado e direcionado, ele vai até o fim. E que também são pessoas muito criativas. Sim, isso é verdade? Sim, isso é verdade. Principalmente se ele consegue lidar com aqueles sintomas que trazem mais sofrimento, ele começa a encontrar essa criatividade que às vezes estava ali, mas não conseguia ser canalizada, né? O hiperfoco, ele é uma característica que seria as pessoas que focam muito em algumas atividades, normalmente atividades que dão prazer, né? Então, eu gosto muito de estar diante do computador. Hoje é uma característica da realidade, né? Da vida atual, da pós-contemporaneidade, a gente está sempre ligado às tecnologias. E aí, o indivíduo com TDAH, ele vai ter uma característica muito presente nisso. Às vezes, ele não consegue atingir outros prazeres, outras situações que são prazerosas, né? Se ele ficar nesse hiperfoco, às vezes a dificuldade de encontrar essa criatividade também pode surgir, porque ele vai estar vinculado só a uma atividade, né? Então, lidar com todos esses sintomas que apresentam seria o ideal para que ele possa canalizar essa criatividade, que ele possa trazer essa criatividade para a ação. Leonora, infelizmente a gente vai ter que encerrar o papo, que está muito bom. Acho que todo mundo teve a oportunidade de receber N informações aí. A gente tentou durante o programa falar muito sobre o transtorno, que é mais, como eu falei no começo, é mais comum do que a gente imagina, né? Obrigada pela sua presença e espero que você volte no nosso programa em breve. Eu que agradeço, Tarciana. É um prazer estar aqui. É um prazer poder trazer informações que podem contribuir para a qualidade de vida das pessoas, né? Acho que esse é o nosso objetivo enquanto profissional. Isso, muito obrigada. No Saúde em Dia de hoje a gente falou sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A gente discutiu a importância do diagnóstico e como os professores e a escola podem ser aliados nessa descoberta. Continue acompanhando as informações nas nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal. Tchau!